Boa noite, Eliseu Pivar de novo. Hoje eu vou conversar sobre compressor de ar, os mini e os portáteis. Eu tinha um compressor da Schutz, um pequenininho, já há uns 10 anos. E ele abriu o bico, parte da culpa é minha, por tentar usar ele como não devia, por tempo prolongado e tentando encher pneu de bicicleta, por exemplo. Não é para a capacidade dele, por incrível que pareça. Fui descobrir só depois. Mas aí eu passei umas 12 horas, cara, pesquisando entre vídeos do YouTube e sites de compra onde especifica o produto, para saber o que tem no mercado e o que seria mais interessante. Eu vou dar um resumo dessas 12 horas que eu me empenhei para comprar o meu. Então nós vamos começar tentando entender os tipos de compressores, quais as características deles, para que você possa fazer uma seleção em cima da sua necessidade. E aí você comprar o melhor compressor para você. Bom, vamos começar mostrando dois tipos de compressores. Eu comprei o meu, que é esse aqui. Não tem marca, made in China, certo? Esse é um compressor que trabalha com pistão. Ele comprime o ar através de um pistão com camisa. E tem uma finalidade específica, um uso para ele. O outro é esse aqui. Esse já é um compressor, como na foto aqui mostra, para você encher infláveis. Então ele é um excelente compressor, ou inflador na verdade, para encher produtos que não requer muita pressão. Boias, colchão inflável, infláveis em geral, botes infláveis, ele enche rápido até um determinado ponto, dali para frente você vai na bomba ou com outro tipo de compressor, que no caso pode ser esse aqui, certo? Então você tem compressor com muita pressão, mas pouca vazão, volume de ar, e você tem que seria o caso desses tipos aqui, e você tem compressor desse tipo, que tem uma vazão gigante, mas não tem pressão. Se bobear, ele não tem 1 PSI de pressão. Porque, na verdade, isso aqui é uma turbina. E esse aqui serve tanto para inflar como para desinflar. Certo? O outro, todos os desse tipo aqui, eles só inflam, não desinflam. O que você tem que olhar no compressor para você comprar? Primeiro, onde você vai usar? Você vai usar só em casa? Então ele pode ser um 110, geralmente é bivolt, 110 vezes 20. Você vai levar no carro, você vai levar num camping, ele tem que ser de 12 volts. E há compressores 12 volts e 110 vezes 20. Há inclusive um que é exatamente igual a esse aqui, só que da Wonder. E ele tem dois cabos, o cabo 12 volts e um cabo de alimentação. Então dentro dele tem dois sistemas de alimentação, bivolt 110 220 e um outro cabo que é para ligar o acendedor de cigarro, 12 volts. O que é uma besteira, porque esse compressor meu eu paguei R$ 156. Um igual desse da Wonder é o mesmo compressor. Vou até botar a foto aqui. É o mesmo compressor. Só que com a marca Wonder, pelo menos é o que me parece, né? A carcaça é exatamente igual, o display é exatamente igual, as características são exatamente iguais. Só que com a marca Wonder. Você compra um desse e você faz um cabo, compra uma fonte
110 bivolts, 110 vezes 20 com saída 12 volts, 10 amperes, pronto, você resolveu o problema. Você vai pagar 156 nesse aparelho, 160 e uns 40 reais no coisa, com 200 pau você faz o que o outro te cobra 380, 360 pau reais. Bom, definido aonde você vai usar, o lugar que você vai usar, certo? Você vê se você interessa para você 110, 220 ou 12 volts. Lembrando que o 12 volts você pode fazer essa adaptação que eu falei. Compra uma fonte, faz um rabicho, um cabo de 2 metros e está feito o negócio. O que você tem que olhar no compressor fora isso? Aonde você vai usar? Se você vai usar um pneu de carro, você precisa de um compressor de até 40 libras. Aí aquele primeiro que eu tinha serve. Se você vai usar um pneu de bicicleta, tem pneu de bicicleta que nem a simples, que é a minha, vai até 55 libras. Aquele meu pneu não enchia. Eu não sabia por que ele não enchia o pneu. Chegava a 40, 40 e poucas libras, já não enchia mais do que isso. Porque ele foi feito para 40 libras. Eu comprei errado. E não sabia, eu nem sabia como é que funcionava isso quando eu comprei há 10 anos atrás. Bom, se você vai mexer um pneu de caminhão, você não vai usar um mini ou um portátil e muito menos um mini, que vai 150, 180 libras PSI. No pneu desse você vai ficar 2 dias tentando encher, vai queimar o aparelho e não enche, né? Difícil, são poucos que passam de 150 PSI. E alguns que dizem que é 300, eu acredito que ele possa até ser uns 250 PSI, mas a vazão de ar, para ele aguentar tanta pressão, é pequena, é pouca de cada vez. Então, você não enche o pneu de caminhão tão fácil. Mas não deve ser o nosso caso, né? Nós vamos falar para situações comuns, pneu de carro, de bicicleta, infláveis. O que você tem que olhar no motor no caso desse que é compressor, de pistão, é a potência do motor. E aí você tem de 60 até 180 watts de potência. Quanto maior a potência, mais durabilidade, principalmente se você não vai usar tudo isso de potência. Este meu é 120 watts de potência, eu achei uma boa potência. A quantidade de libras que ele suporta, esse meu é 150 libras, tá de bom tamanho, não vou encher nada mais do que isso, não vou chegar nem perto disso, na verdade. E a vazão, o volume de ar que ele joga por minuto, eu não sei porque é marcado em litros. Esse meu, você vê que é engraçado também, você também tem o problema de confiar no que a pessoa, no que o vendedor está descrevendo. Esse meu, esse que eu comprei agora, diz que é 32 libras. 32 libras, perdão, 31 litros por minuto. Então é uma vazão muito boa para esses compressores portáteis. Os minis não chega nem perto disso, mas para os portáteis. Só que esse mesmo compressor, com essa mesma carcaça, o mesmo painel digital da Wonder, diz que é 21 litros. No caso, quando uma marca de nome como a Wonder coloca a sua etiqueta no compressor, num produto, ele tem maior respaldo, maior seriedade em colocar as informações. Então, eu acredito que esse meu compressor que diz que é 31 deve ser 21, o que já é bom também. Os outros que eu vi é 12, 15 litros. Bom, então você tem que ver, voltando para o assunto que eu tenho mania de ficar fugindo da linha de pensamento, né? Vocês me desculpem. Mas acontece. Você tem que ver a potência do motor, a quantidade de PSI que ele suporta e o volume. E aí, baseado principalmente no PSI e no volume, você vai escolher o que é melhor para você.
certo? Além daquele fato de 12 volts, 110. Se é só encher um pneu de carro, por exemplo, de bicicleta, né? Como esse que eu comprei, que acho que é de 21, ele vai encher rápido. Eu fiz o teste aqui no pneu da minha carretinha, levou 4 minutos para encher o pneu do vazio. É um aro 14, pneu simples, um pneu de um Creta, por exemplo, você vai gastar muito mais tempo. Mas ele é 150 de PSI, você vai encher sossegado. E o pneu desse não vai mais do que 40 libras de PSI, de pressão. Agora, se a sua intenção é encher um bote inflável, um colchão num camping, vai encher? Vai encher e vai estourar eles. Porque um bote inflável, por exemplo, ele vai 2, 3 PSI de pressão. Mas vai um volume gigante de ar. Não sei quantos centenas de litros de volume de ar. Então você vai demorar muito tempo para encher com desse. Se a sua questão é um inflável, é encher algum inflável, eu sugiro que você compre um desse. Não vai chegar como esse, não chega na pressão que eu preciso do meu bote inflável. Mas ele vai do zero a encher o bote e dar uma certa pressão em 3, 4 minutos. O que o outro levaria um dia inteiro. Certo? O resto você enche com esse outro compressor ou com uma bomba que está perto de chegar na pressão. E aí eu vi, quando eu fiz essa reportagem, essa pesquisa que eu fiz, na verdade, vendo os vídeos no YouTube, eu vi muita gente reclamando que esses aparelhos não prestam, não duram, quebram rápido. Mas aí muitas vezes é culpa nossa de comprar errado. Você tem que pesquisar para saber o que você vai comprar. Você entendeu? Se você compra um aparelho que tem pouco PSI e você quer encher uma coisa que supera o PSI dele, você vai estragar logo. Você vai ficar tentando e não vai conseguir, e ele vai ficar forçando. Se você compra um compressor com 150 PSI e 21 de volume, litros de volume de ar, você vai ficar 2 dias para encher o bote inflável. Na verdade, você vai queimar o aparelho, porque geralmente esses aparelhos, até os profissionais, eles aguentam 8, 10, a no máximo 15 minutos funcionando. Se você colocar um desse para encher um bote inflável, você vai queimar ele antes dele encher. Aí você vai chutar, vai espraguejar, vai xingar o fabricante. E na verdade foi você que comprou errado. Então, na hora de comprar o seu, veja no que você vai usar. Se você precisa mais de pressão ou se você precisa mais de volume. Tá certo? Os dois não dá para satisfazer. Eu até vi um desses num vídeo do YouTube, com o cara enchendo um inflável até. Que no mesmo compressor, ele tinha os dois. Ele tinha o de ventoinha com saída volumosa de ar e o compressor com muita pressão. Mas esse nem chega no Brasil. É um absurdo. Se chegar também vai estar custando aí R$1.000, R$1.200. Outra coisa, eu vi aparelhos com 150 PSI. Se você precisa de muito volume, você pode comprar tipo um desse aqui, ó. Esse é cabeçote duplo. O meu é um cabeçote só, que comprime. Esse aparelho, ele trabalha com 2 cabeçotes. Então ele tem 150 de PSI, uma boa pressão, como o meu, só que ele joga 55 litros por minuto de ar. Mais do que o dobro do meu. Então esse sim, você enche tanto o pneu de carro, quanto de bicicleta, quanto até o inflável, que também não é tão rápido quanto isso aqui, porque isso aqui deve jogar mais de 150 litros de ar por minuto, mas não tem pressão. Aquele ali tem tanto pressão quanto volume, certo? O problema é que o pessoal quer pagar pouco e quer ter tudo. Não dá para ter tudo. Esse que eu mostrei agora
ele está na faixa aí de uns R$ 350, sem marca. Porque se você achar um desse aí com marca, você vai pagar muito mais caro que isso. Agora, tem aparelhos que você olha, é tudo da China, praticamente tudo da China, né? Esse meu é da China, exatamente o mesmo desse aqui, só que escrito Wonder e as características dele, certo? Provavelmente vem da China, carimbado Wonder. A Wonder não fabrica isso aqui, talvez, não tenho certeza, posso estar falando besteira, certo? Outro é esse Suits que eu tinha. Achei o mesmo com a carcaça da Wonder. Praticamente a mesma carcaça, o mesmo desenho, tudo, só que da Wonder. Outra coisa, esses dois cabeçotes que eu mostrei, ele tem um inconveniente. Aí, quer dizer, vamos por parte. Você tem que ver aquilo que lhe interessa, que preencha as necessidades suas, tanto de volume quanto de pressão, e a praticidade também, certo? Eu optei no meio termo, certo? Esse que eu mostrei, que é de dois cabeçotes, o encaixe nos bicos, ele é rosqueado, não é aquela travinha, não é... Peraí. Não é essa aqui, ó. Ele vem para rosquear. Eu não achei prático. Ainda mais se você vai, por exemplo, calibrar os 5 pneus, os 4 rodando e o step. Você tem que ficar rosqueando, desrosqueando, rosqueando, desrosqueando. E aí você tem que ficar de olho também, porque se ligou, ele vai encher rápido e tem muita pressão. É colocar e ficar de olho num ponteiro analógico, que era o que o meu tinha. O que eu achei interessante? Esse que eu comprei não é, acredito eu, a melhor das opções. Mas é a melhor das opções para mim. Ele tem 150 PSI de pressão. E diz que é 31, mas eu acredito que seja 21 litros por minuto para encher. Eu achei que encheu bem. Agora, uma outra praticidade que ele tem, que me fez comprar, é o painel digital. Você regula aqui os 4 tipos de medição, PSI, bar e outros 2 que eu nem lembro o nome. Você coloca a pressão que você programa, a pressão que você quer. Ele fica com 2 dígitos aqui mostrando a pressão que você programou e 2 dígitos aqui mostrando a pressão que o pneu que você colocou está no momento e a progressão dele carregando, enchendo. E aí quando ele chega naquela carga, ele desliga. O que eu achei muito prático. Além de vir com esse bico tranquilo, né? Bico normal de posto de gasolina. Então, eu podia ter comprado o de 2 cabeçotes, faria o serviço mais rápido? Faria. Mas eu teria que ficar de olho. E você, de uma certa idade, você ficar olhando ponteiro analógico, cara, é complicado, né? Então, eu achei mais interessante esse. Agora, é interessante para mim, para o meu uso, certo? Olha a quantidade de PSI que ele oferece, o motor que ele tem. Às vezes ele oferece 150 PSI, mas tem um motor de 60 watts. Não vai durar. Não vai durar. Entendeu? Às vezes até dura, mas você vai olhar, ele joga 10 litros de pressão, porque quanto menor o cabeçote, menos força ele faz. Menos esforço ele faz. Certo? O cabeçote, o pistão, né, que comprime o ar, menos força ele faz, automaticamente menos litros por minuto ele joga. Tá? Então se você achar um compressor 150 PSI, 20, 30 litros por minuto, para o geral está de bom tamanho. Mas é o que eu digo, se a sua necessidade é muito ar, compra um de 2 cabeçotes. Certo? Porque de um cabeçote só você não vai conseguir mais do que 25 litros por minuto.
Isso desse tipo aqui, ó. Olha o tamanho. Agora, não falei ainda dos mini. Aqueles pequenininho. Parece quase um celular. Esses eu tenho pouca referência que eu nem procurei. Mas, eu já vi deles com 100 libras. Só que acredito que vai demorar muito. Por mais que você veja vídeo no YouTube aí, cara, eu não acredito que esses compressores pequenininho. Você imagina o tamanho do cabeçote de um compressor desse. Não é cabeçote, pistão pro ar. Ele até tem uma boa pressão, mas o volume de ar não deve passar de 8, 10 litros por minuto. Então, é complicado. Outra, se você vai levar um compressor desse para levar no carro, qualquer um desse tamanho, tá beleza. Você vai levar na moto, já ocupa um bom volume, principalmente se você vai viajar com garupa. Aí eu aconselho você comprar um desse. Para moto, que tem um volume pequeno de ar nos pneus, né? Esses pequenininhos dão conta. Você entendeu? Para encher um pneu de carro já deve dar um trabalhão. Tá? Então, é isso. Veja lá a potência do motor, PSI e volume. E veja qual se enquadra mais. Todos, você entra no Mercado Livre ou em outros sites, olha na descrição do produto. É lógico que, como eu falei, um produto de marca, ele tem uma descrição mais confiável. Um produto sem marca, o cara escreve o que quer e aí sabe-se lá Deus, né? Durabilidade, não faço ideia. Cara, eu vi um ou outro depoimento, o nego disse que tá com 6 meses, 1 ano e nunca deu problema, mas durabilidade é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Esse meu aqui pode durar 4, 5 anos, 10 anos que nem o outro primeiro, pode não durar 6 meses. Aí é um risco que você corre, eu acho que em todos eles, com ou sem marca. É lógico, se você comprar numa casa de ferramenta com marca, talvez ele venha com uma garantia de 1 ano. Certo? Nos sites, no Mercado Livre e outros, é 3 meses de garantia, olha lá. Tem uns que dá até 30 dias só de garantia. Né? Esse meu tem 90 dias de garantia. Né? Não sei. Mas faça isso. Pesquise e procure um que mais se adapte ao que você quer. Porque comprar sem olhar, sem fazer uma boa pesquisa, você vai passar nervoso, cara. Tá certo? É isso aí. Falou, gente.